Fala concurseiro, professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula voltado aqui para o tema de legislação extravagante, beleza? A gente vai trabalhar, pessoal, os temas relacionados à legislação extravagante no padrão da IDECAM, certo? E o que é que eu quero fazer com você? Quero te fazer aquele pedido, um pedido especial, tá? Aquele pedido que eu sempre faço, que você deixe o like aí no vídeo, tá? E que você compartilhe essa live com mais pessoas, porque a gente vai trabalhar essas informações de uma forma bem simplificada e você precisa saber dessas situações relacionadas aqui à legislação extravagante, tá? Eu separei dois temas para vocês, pessoal. Eu separei lei de tortura, tá? E também separei para vocês a parte voltada para a lei de drogas. Acredito que você esteja com o seu materialzinho aí, tá? Então vamos me acompanhando aqui, certo? Peço perdão aí, né, por conta de não conseguir acompanhar vocês, tá? Estamos ao vivo, agora estamos ao vivo, mas infelizmente eu não estou conseguindo acompanhar vocês porque eu estou utilizando a minha outra tela de retorno para fazer as transições aqui para vocês, tá? Para a gente melhorar ali, lógico, a qualidade da nossa aula. Pessoal, antes de mais nada, tá? Legislação extravagante para a IDECAM. O que é que eu preciso saber, professor? Eu preciso entender como que ela trabalha as informações referentes à prova. Como que ela traz essas informações referentes à prova. E é lógico que a gente vai tentar trazer essas informações de uma forma bem simplificada, que eu não quero tornar ninguém especialista em direito administrativo, constitucional, direitos humanos, legislação extravagante, tá? Nosso papel principal aqui é tornar você especialista em acertar a questão na sua prova. É exatamente por isso que a gente vai trabalhar de uma forma bem calma, bem simplificada, e eu vou montar para vocês mapas mentais para que você consiga, né, acertar o máximo de questões possíveis na sua prova, tá? Então, tenta pegar papel e caneta aí, tenta anotar, tenta acompanhar, porque a gente tem que trabalhar essas informações. E vai servir para vocês de resumo, para você ver futuramente essas situações aí. Certo? Para quem não me conhece, me chamo Gabriel Santos, sou professor da casa aqui da parte de legislação extravagante, direito administrativo, direito constitucional, humanos, tá? A gente vai se ver bastante por aí ainda, tá? Durante a nossa preparação, perfeito? Sou policial militar do estado do Ceará, há pouco tempo eu estava na mesma situação que você, eu sei como é complicado, eu sei como é difícil, tá? Mas com certeza vai dar tudo certo e você vai conseguir alcançar os seus objetivos, certo? Então, sem muito papo, aqui é pouco papo e muita aula, tá? Vem comigo aqui para a gente já acompanhar a nossa questãozinha de número 1. Acompanhe comigo a nossa primeiríssima questão. Pedro constrangeu Paulo com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico em razão de discriminação religiosa. Olha isso, ó. Como eu falei para vocês, né? Eu separei dois temas, tá? Dois temas. Lei de tortura e lei de drogas, tá? Sem sombra de dúvidas, duas leis que a IDECAM ama. Volta para mim aqui, ó. Presta atenção. Eu separei para vocês duas leis, lei de tortura e lei de drogas, tá? Que é um tema que a IDECAM, ela é apaixonada, é um tema que a IDECAM ama e você precisa entender, você precisa compreender. É por isso que eu vou montar aqui os esquemas e vou trabalhar com vocês as questões para que você consiga acertar o máximo de questões sobre esse tópico na sua prova, tá? Começando aqui pela lei de tortura, ó. O que aconteceu aqui, ó? O que Pedro queria, né? O que aconteceu em relação a Pedro aqui, ó? Pedro, ele constrangeu Paulo com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico em razão de discriminação religiosa. Professor, existe essa situação de tortura aí, professor? Claro que existe. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui. Vou deixar o quadrinho em branco para você, para a gente trabalhar essas ideias, tá? Para a gente trabalhar essas situações. Começando pela lei de tortura. A gente tem que conhecer, pessoal, qual é a conduta relacionada à tortura. Ó, tortura e a sua conduta. Tortura e a sua conduta. O que é que eu tenho que saber, professor? Vamos lá, ó. Constitui crime de tortura, tá? De certa forma, constranger alguém, olha a conduta, ó, como é que funciona. Vá anotando porque isso não cai em prova não, isso despenca e você tem que saber, tá? Ó, constranger alguém
constranger alguém, olha isso, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, você lembra que constranger alguém com emprego de violência, com emprego de grave ameaça, pode caracterizar a tortura. Mais uma situação da conduta, ó, que cause algum tipo de sofrimento. Olha isso, ó, causando algum tipo de sofrimento. E este sofrimento podendo ser um sofrimento físico ou mental. Este sofrimento podendo ser físico, podendo ser mental. Então, nós já temos aí a conduta relacionada à tortura, tá? Por que é importante que você saiba isso? Porque quando eu falo em termos de conduta, pessoal, é aquilo que vai considerar, no caso, né? Aquilo que se a pessoa fizer vai ser considerado crime naquela determinada situação. E a lei de tortura, ela traz essa figura. É por isso que eu gosto de quebrar as informações. É constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A maioria das vezes a banca vai trazer somente sofrimento físico, somente sofrimento mental, ou simplesmente traz intenso sofrimento físico. Isso é outra situação, é tortura também, mas é outra situação que a gente vai trabalhar futuramente, tá? Volte para cá. A gente vai ter os tipos de tortura aqui, que são as mais comuns, né? Que é a tortura chamada de tortura prova. Olha isso, ó. Primeira conduta, a chamada tortura prova. Presta atenção, ó. A chamada tortura prova. Professor, além dessa, o que é que eu tenho mais? Eu tenho também a chamada tortura crime. Tortura crime. Ah, professor, estou começando a compreender, estou começando a entender. Tortura prova, tortura crime, o que mais? Vamos lá. Bora lá, ó. Além dessas, nós temos a chamada tortura discriminação ou tortura discriminatória. Tortura discriminatória. Vai pegando o bizu, ó. Tortura discriminatória. Perfeito, professor. Então eu tenho esses 3 tipos de tortura, entendi. Mas como que funciona? Como que eu vou identificar cada uma? Tortura prova, tu guarda. Eu quero obter informação. Na tortura prova, o intuito é obter informação. Na tortura prova, o intuito aí é obter informação. Perfeito? Seja informação, seja uma declaração, seja uma confissão. Aí o que é interessante eu saber? Que esta confissão, esta declaração, essa informação, essa prova, né, é tanto da vítima, que está sofrendo a tortura, quanto de terceiro. Tá? Para a banca não te confundir em relação a isso daí também. Perfeito? Professor, o que mais que eu tenho que saber? Tortura crime. Como que eu identifico a tal tortura crime? A tortura crime, pessoal, a tortura crime, olha isso, ó. A tortura crime, ela está relacionada em uma figura para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. É quando provoca, quando eu torturo alguém no intuito de provocar uma ação ou uma omissão de natureza criminosa. De natureza criminosa. Natureza criminosa. Vai pegando bizu.
E no caso da questão narrada aí, ó, ela citou a tortura discriminatória. Entenda, a tortura discriminatória não é qualquer tipo de discriminação para ser considerada aqui pela lei de tortura, não, tá? É uma discriminação racial ou religiosa. É uma discriminação racial ou religiosa. Religiosa. Certo? Então entenda esse critério aí, porque as bancas tendem a trocar. Suave? Então a gente tem aqui essas 3 modalidades mais comuns de tortura, que você estuda logo depois da conduta, logo depois de entender a conduta de tortura. Certo? Agora, vou deixar você tirar o print dessa tela, 3 segundinhos, a partir de agora 3, 2, 1, printou, se não printou, printa depois, a gente vai voltar para a questão. Aí vamos ver, ó. Pedro constrangeu Paulo com emprego de violência ou grave ameaça. Não, perdão, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico em razão de discriminação religiosa, configurando o crime de tortura nos termos da Lei 9455 de 97. Nessa situação hipotética, marque a alternativa correta. A banca está pedindo o item correto. Vamos ver. Caso o crime praticado por Pedro resulte lesão corporal de natureza grave face a Paulo, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Olha isso, ó. Aqui a gente tem a lei de tortura, tá? E na lei de tortura existem algumas situações chamadas, por exemplo, de tortura qualificada. Professor, o que seria a tal tortura qualificada? Vem comigo aqui, ó, para a gente trabalhar também essa informação, tá? Vamos trabalhar o que seria a tal tortura qualificada. Certo? Ó, não confundir tortura qualificada com tortura majorada. Aqui a gente vai falar das situações que qualificam a tortura. Tortura qualificada. Quais são as situações que qualificam a tortura, professor? Fale para mim. Falo sim. Aqui, pessoal, a banca ela tenta confundir de todas as formas, porque realmente confunde, tá? Não vou mentir para você não, realmente confunde. Mas depois que você pega esse bizu que eu vou montar aqui, nunca mais tu erra questão relacionada a isso, tá? Pensou em tortura qualificada? Eu lembro automaticamente das mudanças de pena comumente falando. Por que comumente falando? Porque se a gente for levar para o caso concreto, eu tenho que entender que toda vida que eu falo em relação à tortura, a maioria dos seus crimes vão ser de reclusão de 2 a 8 anos. Só que existem algumas mudanças nessas torturas qualificadas. Por exemplo, se o crime resulta em uma lesão corporal grave ou gravíssima, olha isso, ó. Se o crime resultar em uma lesão corporal que seja de natureza grave ou gravíssima, eu não estou falando de lesão leve, tá? Ó, é grave ou gravíssima, a gente pode ter aí uma reclusão, olha o que eu estou falando, reclusão de 4 a 10 anos. Certo? Ó, uma reclusão de 4 a 10 anos. Show, professor, entendi. O que mais que eu tenho que saber? A gente tem também o critério relacionado àquela tortura no caso de resultar morte. A tortura que resulta em morte. Se a tortura resultou em morte, a gente também vai ter uma pena de reclusão, porém é um pouco mais grave, né? Ó. A reclusão aqui é uma reclusão de 8 a 16 anos. De 8 a 16 anos. Perfeito? Então aqui a gente tem as tais torturas qualificadas. Aí tu volta para a questão, ó. A questão diz o seguinte na letra A: caso o crime praticado por Pedro resulte lesão corporal de natureza grave face a Paulo, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. E se resulta morte, a pena é de reclusão de 8 a 16 anos. Professor, então quer dizer que achamos o gabarito? Achamos.
mas precisamos saber qual é o erro das outras. Vamos para B. O crime de tortura praticado por Pedro é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. Não tem como você me marcar uma dessa. O que tu guarda? Pensou em tortura? Pensou em tortura? Eu tenho que saber que tortura é inafiançável. Inafiançável. É um crime inafiançável. E é um crime insuscetível de graça ou de anistia. Indulto, tá? Insuscetível de graça ou anistia. Perfeito? De graça ou de anistia. Show? Volta para cá, volta para cá. Letra B errada. Letra C, caso Pedro seja funcionário público no crime de tortura, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Pessoal, a gente tem aí uma situação onde a banca ela cobrou, tá, para você o que a gente chama de efeitos da condenação da tortura. Tipo assim, ó, quando você foi condenado pelo crime de tortura, qual é o efeito que vai gerar a sua condenação? Vem comigo aqui para a gente trabalhar essa ideia, tá? Ó. Vamos falar um pouquinho sobre os tais efeitos da condenação, tá? Ó, professor, quais são os efeitos da condenação do meu crime de tortura? Aí tu guarda. Vou até colocar aqui, ó. Efeito. Guarda o bizu, ó. Efeitos da condenação pelo crime de tortura. Condenação. Bora lá. Um dos efeitos é o mais comum, principalmente em crimes dessa natureza, né? Ó, o primeiro efeito da condenação é o mais comum. Como eu falei, principalmente em crimes dessa natureza, que é o efeito voltado para a perda do cargo, da função do emprego. Perda do cargo, da função do emprego. Do emprego. Perfeito? Professor, tranquilo. E o que mais? Interdição para o exercício. Interdição em relação ao exercício, certo? Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Aí a questão me vem com um triplo. Volta lá para tu ver, ó. Ela pega e coloca aqui, ó, pelo triplo do prazo. Tá errado, tá? E D, caso Pedro seja condenado por crime previsto na Lei 9455/97, iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto. Pessoal, essa lei aqui, se a gente for reparar, o condenado por esses crimes aqui de tortura, tá? Salvo a tortura omissão, vai iniciar em regime fechado, não em regime aberto. Inicia o cumprimento da pena em regime fechado, perfeito? Não em regime aberto. E como a gente já está falando disso, deixa eu colocar mais uma informação para você para ficar completinho o seu estudo, tá? Eu vou falar para você agora sobre a situação que envolve, olha isso, ó, sobre a situação que envolve a minha tortura majorada, porque eu já falei da tortura qualificada, mas eu também tenho a tortura majorada. Olha o nosso esqueminha ganhando vida aqui, né, ó. Olha o nosso esqueminha ganhando vida. Vamos deixar bonitinho o seu esquema aí, ó, para você não me perder questões relacionadas a isso, tá? E vamos falar agora da tortura majorada. Tortura majorada. Ou seja, a tortura que gera aumento de pena. Aí presta atenção, tá? Essa tortura aqui, que gera esse aumento de pena, para você decorar, tem um bizu. Tem um bizu. Mas antes de mais nada, você tem que saber quanto que aumenta, certo? Professor,
quanto que aumenta nessa situação aqui de tortura majorada? A pena vai ser aumentada de 1/6 até 1/3. De 1/6 a 1/3. A pena vai ser aumentada de 1/6 até 1/3. De 1/6 até 1/3. Professor, repete? Repito. Pois, professor, se eu repete mais, quanto mais eu repito, mais entra na sua mente. Se vier na sua prova, você não erra. E essa é a minha missão. A pena é aumentada de 1/6 até 1/3. Em uma mão eu tenho 1/6, na outra eu tenho 1/3. Em uma mão eu tenho 1/6, na outra eu rezo o terço. É só decorar isso que você não perde questão de jeito nenhum. Professor, mas o senhor disse que tinha bizu. E tem. Calma, precoce, eu vou te falar, ó. É só você lembrar da dica do gás. Professor, dica do gás, ó. Dica gás. Bora lá, ó. Pega o bizu. Dica. Pega o bizu, ó. Dica gás. Professor, o que é isso? São as causas de aumento, né? Se o crime for cometido contra uma pessoa com deficiência, certo? Ó, olha isso. Deficiente. Se for cometido contra idoso, professor, mas eu não achei idoso na lei. Ô, meu filho, ô, minha filha, é porque lá tem assim, ó, maior de 60. É idoso, tá? Perfeito? Se o crime for cometido contra criança, se o crime for cometido contra adolescente, se o crime for cometido contra gestante, se o crime for cometido por agente público, a gente tem esse aumento, ó, agente público. Ou se o crime foi cometido mediante sequestro. Essas são as causas de aumento de pena. Na hora que você decora a dica gás ou a dica do gás, o jeito de você decorar vai estar certo, vai facilitar demais a sua vida. É aquilo que eu falei, eu estou aqui para facilitar a tua vida, eu não estou aqui para tornar ninguém especialista em direito penal, em legislação extravagante, não. Quero tornar você especialista em acertar a questão na sua prova. Olha a facilidade. Vou voltar de novo aqui, ó. Vou deixar grandão na tela. Tira o print. Te dou 3 segundinhos a partir de agora. 3, 2, 1. Printou. Se não printou, printa depois. O gabarito da nossa primeira questão, letra A. Agora vamos resolver as outras questões. Segunda, de acordo com a Lei 9455 de 97 e suas alterações, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa incorreta. O que a banca quer? Que é o item incorreto. Pois vamos atrás. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Perfeito. Aqui é a chamada tortura discriminatória, tá? Tortura discriminatória que a gente encontra lá dentro do nosso artigo 1º, inciso 1, a linha C. Vou até colocar aqui, ó. Eu encontro isso daqui no artigo 1º, inciso 1, a linha C. Tá o quê, professor? A letra A? A letra A, ela tá perfeita. Achamos o gabarito, né, professor? Claro que não, cabeça. Cuidado. A banca quer o incorreto. A gente tem que ir atrás do incorreto. Vamos lá. Bora atrás. Olha a B, olha a B. Na mesma pena do delito de tortura, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Vamos de novo, ó. Na mesma pena do delito de tortura, incorre quem submete pessoa presa, olha isso, ó, ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Isso está certo, professor? Isso está perfeito. Onde que eu encontro, professor? Lá dentro do inciso do, perdão, né? Lá dentro do parágrafo 1º do artigo 1º, tá? Então temos artigo 1º, parágrafo 1º. C. Se o crime de tortura for perpetrado por agente público, a pena será aumentada na metade. Na metade, não. A gente viu isso daqui, né? Aumenta-se de 1/6 até 1/3. Acabamos de ver isso. De 1/6
de 1/6 a 1/3. Numa mão eu tenho 1/6, na outra mão eu rezo o terço. Em uma mão eu tenho 1/6, na outra mão eu rezo o terço. Não dá para perder questão. Olha a D. A condenação acarretará a perda do cargo, função e emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Perfeito, né? Professor, então não temos gabarito, né? Claro que a gente tem gabarito, claro que a gente tem gabarito. É óbvio que a gente vai ter gabarito. É só você lembrar, a banca pediu a incorreta. Se ela quer a incorreta, achamos. Gabarito. Letra C. Ah, professor, então quer dizer que até nisso eu tenho que ficar prestando atenção se a banca pediu correto, se a banca pediu incorreto. Exato. Tá? Você tem que entender uma coisa, você só pode ir para as alternativas quando você entender o que o enunciado quer. Perfeito? Vem com a gente, não dorme não, tá? Não dorme não, que essa aula é importantíssima. Não dorme não, vem com a gente. Bora lá, ó. Questãozinha de número 3. Olha a questão de número 3. Analise as afirmativas abaixo, com fundamento na Lei 9455, de 7 de abril de 77, que define os crimes de tortura e dá outras providências. Aumenta-se a pena do crime de tortura de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido mediante sequestro. Olha isso, ó. Aumenta-se de 1/6 até 1/3. Em uma mão eu tenho 1/6, na outra mão eu rezo o terço. Perfeito até aqui. Se o crime é cometido mediante sequestro. Perfeito, ó. Ok, tá ok. Olha o 2. A pena para o crime de tortura quando resulta morte é de reclusão de 8 a 12. Pessoal, se recusar morte, no caso, né? Se resultar em morte, a reclusão é de 8 a 16, é o dobro da pena mínima, ó. Pena mínima é 8, pode ir até 16, é o dobro, tá? Esquece o 2. Onde tem 2 como correto, tu já arrisca. Onde tem 2 como correto, tu já arrisca. Aí fica muito fácil a gente entender que a gente já achou o gabarito. É a letra C, mas vamos conferir. Olha o 3. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Perfeito. 4. O condenado por crime de tortura, quando resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Perfeito. Ó. A gente tem como corretas as afirmativas 1, 3 e 4. Perfeito. Show. Pessoal, eu tenho um convitezinho para vocês aqui, certo? Tem um convitezinho para vocês aqui. A gente vai parar um pouquinho a nossa aula para me fazer esse convite. Tá? Primeiro, eu quero falar um pouquinho para você sobre a nossa promoção, certo, professor? Que promoção? Nossa promoção de Páscoa, tá? Nossa promoção de Páscoa. A nossa promoção de Páscoa, ela já iniciou, tá? Salvo engano, a pessoa pode estar enganado, mas aí tá o pessoal do chat, no chat aí, né? Tá o pessoal aí no chat, beleza? Da Central de Vendas. Fala com a Central de Vendas aí para você que quer adquirir os nossos cursos, tá? A gente tá com a nossa mega Páscoa Objetivo, tá? Onde você pode botar o cupom Páscoa OBJ. Vou até colocar aqui para você, ó. Ó, é fácil. É você ir lá, ó, e colocar, ó, o cupomzinho Páscoa OBJ, né? A nossa mega Páscoa Objetivo. Quando eu falo mega, é mega mesmo, tá? Descontaços, mega Páscoa Objetivo. Professor, eu tô querendo comprar o curso, adquirir o curso, porém, eu estou com pouco dinheiro, professor. O que é que eu faço? Você utiliza o nosso cupom. Utiliza o nosso cupom que você ganha um descontaço. E eu já adianto para você, tá? É 40% de desconto nos cursos do site, tá? Ó. Nos cursos do site você vai ter 40% de desconto. Beleza? 40% de desconto nos cursos do site. Professor, e qual é o cupom que eu utilizo, professor? Qual é o cupom que eu irei utilizar? Fala para mim, falo. É só você botar lá. Olha aí, ó, cupom. Você bota lá, Páscoa OBJ. Ó o cupom, ó. Páscoa OBJ. Tudo junto, tá? Ó. Cupomzinho Páscoa OBJ, tudo junto. Perfeito? Tranquilaço? Você quer fazer parte da tribo aí? Você quer fazer parte da tribo do Objetivo? Você quer correr junto com a gente rumo à aprovação? Então, aproveita aí esse mega descontaço, a nossa mega Páscoa Objetivo com 40% nos cursos do site. Perfeito? Vem para a tribo que a gente vai te ajudar a você chegar
a sua tão sonhada aprovação. E eu tenho também um convite, tá? Nesse sábado agora, eu, professor Tiago Aquino, professor Lucas Neto, a gente vai estar com uma super aula, o nosso famoso Operação Sentinela, tá? Então, para você que vai fazer o concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará, acompanhe esse evento, tá? O evento ele vai ser já nesse próximo sábado, perfeito? Deixa só eu conferir o horário para mim não dar horário errado para vocês, tá? Para mim não dar horário errado para vocês. Às 20 horas, a partir das 20 horas, a gente vai estar juntos aí, né, com a super aula. Eu, professor Lucas Neto, professor Tiago Aquino, estaremos quebrando tudo no nossa Operação Sentinela para PPCE. Professor, eu não vou fazer polícia penal, mas vou fazer polícia civil. Tem direito constitucional e direito penal lá também, tá? Então você tem que aproveitar essa super aula, tá? Professor Tiago Aquino com direito penal, professor Lucas Neto com direito constitucional e eu com conhecimentos específicos da Polícia Penal do Estado do Ceará. Não perca esse super evento. Já é no sábado, a partir das 20 horas. Perfeito? Já anota aí no seu caderninho, tá? Já anota na sua agenda, porque concurseiro que é concurseiro não vai curtir o sábado não, vai estudar. Perfeito? Então, sem mais papo, vamos voltar aqui, bora voltar e bora para nossa questãozinha de número 4. Olha a questão de número 4, ela vai dizer o seguinte: o crime de tortura e suas circunstâncias são tipificadas em lei penal especial. Sobre o delito em questão, assinale a alternativa correta. A banca está pedindo o quê? O item correto. A banca quer o item correto. Vamos lá. Se do crime de tortura resulta lesão corporal grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 6 a 12. Já matou, né? Se resulta morte, é reclusão de 12 a 30. Matou também. Ó, vamos voltar aqui. Bora voltar, ó. Bora voltar, a gente falou sobre isso. Olha aqui, ó. Se resulta lesão corporal grave ou gravíssima, 4 a 10, tá, ó. E se resultar morte, de 8 a 16. Olha como não é difícil depois que tu pega o bizu. Volta para a questão. O que a questão trouxer, você vai conseguir matar. A letra A errada, a banca aqui é a correta. B. A condenação pelo crime de tortura acarreta a suspensão temporária do cargo. Tu já arrisca. Não é suspensão do cargo. Não é temporário. A pessoa perde o cargo. É a perda do cargo. Esquece a letra B. Olha C. O crime de tortura não é afiançável pela autoridade policial, mas o é pela autoridade judiciária. Pessoal, é inafiançável. Tá toda errada a minha letra C aqui. É um crime inafiançável. Esquece. Independente, seja pela autoridade policial ou judiciária, é inafiançável. Olha D. A pena do crime de tortura será aumentada de 1/6 até 1/3. Professor, tá certo isso? Claro, tu decorou o bizu. Em uma mão eu tenho 1/6, na outra mão reza o terço. Se o fato delituoso for cometido por agente público. Lembra da dica do gás, né? Gabarito. Letra D. Você tá vendo a facilidade que é depois que você vai pegando esses bizus? Você viu a facilidade que é depois que você entende essas situações? É aquilo que eu falo sempre. Meu objetivo aqui, simplificar a sua vida, tá? Vem comigo, vem comigo. Bora para nossa questãozinha agora de número 5. Questãozinha que já vai tratar de outra lei, tá? Nossa lei de drogas. Mas antes, volte comigo aqui que eu tenho um negócio para falar para você em relação à lei de drogas. A nossa lei de drogas, pessoal, essa daqui de 2006, ela tem umas informações importantes, tá? Que você precisa entender. Por quê, professor? Tenta pensar comigo, tá? Existiu uma lei de drogas no ano de 72, tá? Que trabalhava uma situação de conduta de lei de drogas, uma lei de drogas 76, perdão, uma lei de drogas antiga, né, na verdade, perfeito? Que tratava somente da conduta, perfeito? Mas não trazia forma procedimental. Aí em 2002 nasce uma lei de drogas que vem trazer ali a forma procedimental. O que era tão interessante essa situação? Não era, porque a conduta eu analisava em uma lei e o procedimento eu analisava em outra. Aí o que acontece? Em 2006, nasce a Lei 11.343 de 2006, a nossa lei de drogas atual, que trouxe procedimento, conduta e parte administrativa dentro de uma lei só, tá? Então essa situação é importante. E veio trazer ali situações importantes, como a implementação do SISNAD, do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, e a descriminalização ou despenalização do artigo 28? Despenalização. Ah, professor, eu tô sabendo aí, né, que o artigo 28 ele não vai ser mais considerado crime. Tá caminhando para isso, tá? Mas até o momento você vai decorar de acordo com o que traz a lei, porque não teve ainda uma decisão sobre o caso. Perfeito? Então o que é que você entende? Que o artigo 28 sofreu uma despenalização, tá? Mas não é qualquer despenalização, não quer dizer que o artigo 28 não tenha pena. Tem pena, advertência,
tá? Prestação de serviço à comunidade, comparecimento a curso ou programa, né? Que é relacionado ali à medida educativa, perfeito? Só que tem um detalhe. A pena de prisão, por exemplo, ela não é aceita em relação ao meu artigo 28 da lei, perfeito? Só essas considerações iniciais para a gente começar a falar aqui da nossa lei de drogas. Vem comigo aqui, ó, para a gente resolver a questãozinha de número 5. O bar do 11 fica localizado na área central do município X, próximo a uma praça em que ocorre intenso tráfico ilícito de drogas. Ó, na praça onde tem o bar do 11, ó, ocorre intenso tráfico. Na praça. Vai se situando. Muitos dos frequentadores do bar do 11 são usuários de droga. E com consentimento do proprietário do estabelecimento, consomem a substância em um cômodo destinado ao armazenamento de bebidas. Ó, pessoal, você tem que entender que existem algumas figuras que são equiparadas ao tráfico, tá? Artigo 33, parágrafo 1º, figuras equiparadas ao tráfico, é como se tráfico fosse. Só que tem um pequeno detalhe. Se esse proprietário deixasse alguém traficar dentro do seu estabelecimento, ele estaria cometendo o crime de tráfico por equiparação. Mas como ele simplesmente permite que usuários façam uso da droga dentro do estabelecimento, é uma conduta atípica para esse proprietário do bar. Então não vai ser considerado crime. O proprietário do bar nessa situação não responde por crime, só se ele deixasse alguém traficar dentro do seu estabelecimento. Como ele não está deixando traficar, ele está deixando que as pessoas utilizem a droga, façam uso, consumo da droga, ele não responde por crime, por ser conduta atípica. Deu para entender isso daqui? Volte para cá, volte para cá. Letra A, o proprietário do bar não incorre na prática de crime, já achamos, né? Olha B, o proprietário do bar incorre em conduta criminosa. Não. C, para que a conduta do proprietário do bar configure crime, se faz necessária a demonstração de sua habitualidade. Nem demonstrando a habitualidade não vai ser considerado, a não ser que ele deixasse que a pessoa traficasse. Aí é outra história, é crime equiparado ao tráfico. D, para que o proprietário do bar incorra em crime, é necessário que haja efetivo uso da droga no estabelecimento comercial. Não. Não tem essa necessidade, tá? Ele não vai incorrer em crime. Quinta questão, gabarito letra A. Questãozinha, pessoal, que eu considero complicada, porque a tendência é a banca te confundir em relação a isso, né? Tentar confundir o tráfico e o consumo. Cuidado, muito cuidado, tá? Vamos lá, ó. Bora lá. Questãozinha agora de número 6, não é isso? Ó? Questão de número 6, vamos lá. O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas tem a finalidade de articular e integrar, organizar e coordenar atividades relacionadas, professor. O que é isso, professor? Me conte. Aqui, pessoal, o famoso CISNAD, né? Ó, é o famoso CISNAD. Professor, o que é que eu tenho que saber em relação a esse tal CISNAD? Vamos montar um esqueminha aqui, só para você entender como é que funciona a ideia principal relacionada a essa lei de drogas, tá? O que institui aí a minha lei de drogas? E a lei de drogas, pessoal, olha isso, ó. A lei de drogas, ela vem para trazer algumas informações importantes. E ela é dividida basicamente em 3 partes, tá? A lei de drogas, a gente divide ela em parte administrativa, se você for reparar, ó. A lei de drogas, pessoal, a gente divide ela em parte administrativa, tá? Aquele comecinho ali, aí crimes em espécie e parte procedimental, tá? Parte administrativa, crimes em espécie, parte procedimental. Tranquilo? Então vai pegando esses bizus aí. Perfeito, professor? O que é que eu tenho que saber em relação à lei de drogas, né? A lei aqui, ela vem para instituir o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o CISNAD. Ela institui o CISNAD, institui o CISNAD. Professor, o que é CISNAD mesmo, hein? Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, certo? E vai prescrever medidas. Além de instituir o CISNAD, ainda vai, ó, prescrever medidas. Prescreve medidas. Olha isso. Ainda vai aí prescrever medidas. Prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção, reinserção social de usuários, dependentes de drogas. Tá? Ó, prescreve medidas
que vai buscar ali prevenção do uso indevido. Prevenção do uso indevido. Do uso indevido, tá? Ó, que vai buscar ali uma atenção, uma reinserção social. Uma reinserção social. Reinserção social, a famosa ressocialização, né? Isso daqui, perfeito? De usuários, de dependentes, e ainda vai além do critério aí preventivo, ainda vai trazer o critério repressivo. Por quê, professor? Porque estabelece normas também para repressão. Repressão. Professor, repressão de quê? Repressão à produção não autorizada. Produção não autorizada. Se for autorizada, não tem problema. Isso é óbvio, né? Ó, é aquela que vai contra a lei, ó. A produção não autorizada e ao tráfico ilícito. Repressão à produção e repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes. Então, a gente tem essas situações aqui, tá? A gente tem essas situações aqui para caracterizar a instituição da minha lei de drogas. Vou deixar tirar um print aí dessa tela. Te dou 3 segundinhos a partir de agora. 3, 2, 1, printou. Se não printou, printa depois. Volte para cá. O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas tem a finalidade de articular, integrar e organizar e coordenar as atividades relacionadas com, presta atenção, a criminalização da guarda e da posse de drogas para consumo pessoal. Não. B, a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção de usuários dependentes de drogas. Perfeito. Perfeito, acabamos de falar sobre isso. C, a priorização da internação em unidades de saúde. Não. A gente tem as internações, tá? Se você for reparar, a nossa lei de drogas aqui, pessoal, ela tem as internações, certo? Seja ela uma internação voluntária ou involuntária, a gente tem as internações, perfeito? Mas não é o foco aqui, certo? Não é o foco. Olha aí a nossa letra D. A aplicação de pena preventiva de liberdade para o usuário. O usuário não pode ser preso. O usuário não pode ser preso. Foi uma das mudanças da antiga lei de drogas para a nossa lei de drogas atual. Sexta questão, gabarito, letra B. Olha a questãozinha de número 7. Olha isso, ó. Questãozinha aí... Opa, vamos lá. Questãozinha aí de número 7. Ante o que dispõe a Lei 11.343 de 2006 e suas alterações, o inquérito policial será concluído no prazo D. Aqui, pessoal, não cai em prova não, despenca. Professor, tem que saber? Tem. Tá? E olha o detalhe, tá? Quando a gente fala em relação a essa figura de conclusão de inquérito policial, a banca vai te confundir porque tem prazo. Então o que é que tu faz? Tu decora o prazo. Vem comigo aqui que eu vou te ajudar nisso daí. Vou te ajudar. Falou em inquérito policial, eu lembro automaticamente do meu artigo 51 da Lei de Drogas. Olha isso, ó. Falou em inquérito policial, eu lembro automaticamente do meu artigo 51 da Lei de Drogas. E o artigo 51 ele vai falar exatamente isso, né? Exatamente isso, que é aí a conclusão. Opa, não estava arriscando, pensei que estava, perdão. Vamos lá. A conclusão do inquérito policial. Conclusão do inquérito policial. Professor, o que é que eu tenho que saber para acertar a questão relacionada à conclusão de inquérito policial? Me conta? Conto. Conto sim. Olha isso, ó. Primeira coisa que eu tenho que saber é se o indivíduo ele está preso ou se ele está solto. Primeira coisa que eu tenho que saber é se o indivíduo está preso ou se o indivíduo está solto. Primeira coisa que eu tenho que saber é se o indivíduo está preso ou se o indivíduo está solto. Professor, se o indivíduo estiver preso, tá? O inquérito policial ele será concluído no prazo de 30 dias. Se ele estiver preso, o inquérito ele terá que ser concluído no prazo de 30 dias.
Professor, e se o indivíduo estiver solto? Se ele estiver solto, a conclusão vai ter um prazo de 90 dias. Perfeito? Guarda isso. A banca ela foi bem direta, ó. Então, o primeiro aqui, ó, preso, tem que ser 30. Onde não tem 30, tu já arrisca. Onde não tem 30, tu já arrisca. Está entre a letra B e a letra D. Vamos ver. 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 quando solto. Gabarito. Letra B. Professor, qual é o erro da D? Vamos ver. 30 se estiver preso, 45 quando solto. Não, é 90, né? Então, 30, 90, gabarito letra B. Suave? Professor, o que mais? Bora lá, para a gente finalizar aqui a nossa aulinha. Olha a nossa questão de número 8. Nos termos do artigo 28 da chamada Lei de Drogas, Lei número 11.343 de 2006, o uso de drogas ilícitas é considerado um tipo penal. Perfeito, até o momento sim. Segundo a doutrina e a jurisprudência dominantes, o tipo penal destacado acima possui natureza sui generis, ou seja, é um tipo penal peculiar, diferente dos demais, pois em que pese ser considerado conduta criminosa, o uso de drogas ilícitas não possui aplicação das penas convencionais, e especialmente da pena privativa de liberdade. A partir de então, e entendendo que o uso de drogas ilícitas é identificado pela legislação supracitada como uma conduta delitiva, analise as penas elencadas abaixo e assinale aquela que não aparece como possível de ser aplicada ao usuário de drogas ilícitas. Pessoal, aqui a gente tem que falar um pouquinho sobre o nosso artigo 28. Tá, ó. Aqui a gente tem que falar um pouquinho sobre o nosso artigo 28. A chamada posse para consumo pessoal. Consumo pessoal. Tem banca que traz posse, porte, tem doutrina que traz posse, porte, tá? Então tá certo do mesmo jeito. Aqui, ó, eu encontro dentro do meu artigo 28. E o que é que eu tenho que entender em relação a esse tal artigo 28, tá? Entenda. O artigo 28 ele vem trabalhar uma determinada situação. E diz o seguinte: o que há com o artigo 28 é que teve uma despenalização. O que aconteceu com o artigo 28 é que teve uma despenalização. E eu não estou falando de qualquer despenalização. Estou falando de uma despenalização relacionada à prisão, porque o artigo 28 ele ainda vai ter pena, tá? E o que é considerado, pessoal, crime perante o meu artigo 28? É aquela pessoa que, olha os núcleos do tipo, adquirir. É aquela pessoa que, de certa forma, guardar. É aquela pessoa que tiver em depósito. Tiver em depósito, tá? É aquela pessoa que transportar. Tá? É aquela pessoa que trouxer consigo. Trouxer consigo. A banca vai chamar esse daqui de núcleos do tipo, tá? São os verbos que vão identificar as condutas relacionadas a crime, de acordo com o artigo 28. Aí o que é que eu tenho que saber também? O artigo 28, ele sofre, por conta da doutrina, uma despenalização. Bora apagar aqui para ficar bonitinho o nosso estudo. O nosso esquema, ó. Ele sofre uma despenalização. Porém, esta despenalização é uma despenalização voltada para a prisão. É uma despenalização voltada para a prisão, certo? Ou seja, aqui é basicamente eu falando que o usuário ele não pode ser preso, tá? É basicamente eu dizendo que o usuário ele não pode ser preso. Porém, existem penas para o artigo 28. Não é qualquer tipo de despenalização, porque pena para o artigo 28 existe. Bora trabalhar essas penas. Professor, me explica aí, vai. Quais são as penas do meu artigo 28?
Olha isso, ó. O artigo 28 ele vai vir separado em 3 penas. Nós temos a advertência sobre os efeitos da droga, a advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade. Outra pena, ó. Prestação de serviços à comunidade. Comunidade, certo? E também medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Vou colocar basicamente, ó, medida educativa. Educativa. Lembrando que para esses dois aqui, ó, prestação de serviço à comunidade e medida educativa, esses dois, eu tenho que seguir uma regrinha, tá? Se a pessoa está cometendo o crime pela primeira vez, ou se o crime está sendo cometido pela segunda vez, ou seja, a pessoa é reincidente. Se for cometido o crime pela primeira vez, vão ser aplicados, né, essas medidas previstas no máximo de 5 meses. Elas podem ser aplicadas. Professor, e se a pessoa for reincidente? O prazo dobra e passa a ser 10 meses. Aí você pode estar me perguntando, professor, mas é muito fácil. E se por um acaso a pessoa não quiser cumprir essas penas? Foi acometido da pena, mas não quer cumprir. E aí? Fica por isso mesmo? Aí não, né? Caso a pessoa se recuse a cumprir, caso a pessoa se recuse a cumprir essas penas, aí a gente vai ter, de forma sucessiva, a pessoa sendo acometida de admoestação verbal e multa. Admoestação verbal e multa. Perfeito? Admoestação verbal e multa. Tranquilaço? Entenda, tá? Aqui não são penas propriamente ditas, admoestação verbal e multa. As penas são advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa. Cuidado para a banca não te confundir em relação a isso. Aí tem um detalhe, tá? Um detalhe que é interessante que você saiba. Quando eu falo em relação à admoestação verbal, você pode estar se perguntando, professor, o que é admoestação verbal? A admoestação verbal, pessoal, é a mesma coisa que você sentar na frente do juiz e ele vai te dar um carão. Ele vai puxar a sua orelha, aquele puxãozinho de orelha. Isso é admoestação verbal. Depois ele faz o quê, professor? Mete a mão no bolso da pessoa, né? A multa, perfeito? Então, muito cuidado com isso daí. Tranquilo? Muito cuidado com essas informações. Vem comigo aqui, ó. Tira o print dessa telinha. Te dou 3 segundos a partir de agora. 3, 2, 1. Printou. Se não printou, printa depois. Volta para a questão e bora ver, ó. A banca quer aqui, analise as penas elencadas abaixo e assinale aquela que não aparece como possível de ser aplicada ao usuário. Advertência pode. Prestação de serviço à comunidade pode. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso pode. O que não pode, professor? A multa. Lembra que eu falei? A multa é para assegurar que as outras penas sejam cumpridas, tá? Multa não é pena propriamente dita. Gabarito aí, letra D. Você tá vendo como é fácil? Você tá vendo como é simples? Essa é a minha missão, simplificar ao máximo o direito para você, tá? Eu não quero tornar aqui ninguém especialista em direito penal e legislação extravagante, não. Quero tornar você especialista em acertar a questão na sua prova. Minha missão principal vai ser essa. Porque eu mudei minha vida através do concurso público, eu quero te ajudar a mudar a sua vida também, tá? E eu quero te fazer um convite. No sábado agora, eu até já falei aqui, mas vou falar de novo. No sábado agora, temos um encontro marcado na Operação Sentinela, PPCE. Eu, professor Lucas Neto, professor Tiago Aquino, a gente vai quebrar tudo com um super evento focado aí na PPCE. Professor, eu quero fazer PC, assista também, porque tem direito constitucional e tem direito penal, tá? Vai te ajudar também na Polícia Civil do Estado. E a banca é a mesma, né? Então você não pode perder essa super aula. Totalmente gratuita que inicia a partir das 8 horas da noite. E não deixe de aproveitar também a nossa mega Páscoa Objetivo, né? 40% de desconto nos cursos do site, tá? É só você usar o cupom PÁSCOA
OBJ, tá? E aproveita essa grande oportunidade, vem com a tribo que a gente vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Eu sei que é muita informação para pouco tempo, pessoal, mas eu espero ter te ajudado de alguma forma. Eu espero que vocês tenham anotado os esqueminhas, que vocês tenham anotado aí os mapinhas mentais e os resumos, porque isso vai te ajudar bastante na sua aprovação. Perfeito? E eu vou estar com você até depois da sua posse. Se você não me segue nas redes sociais, segue lá, @Professor Gabriel Santos. Estaremos juntos sempre e eu não vou te deixar na mão. A gente vai estar junto até depois da posse, tá? Eu mudei minha vida através do concurso público e você também vai mudar a sua. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.